Queridos, boa parte dos vídeos das mídias sociais são vídeos fúteis, bobos, sem graça, mas alguns me chamam muito a atenção. Um tipo de vídeo que me chama a atenção e que, posso até dizer, marca a minha vida de alguma maneira, são alguns vídeos que eu já assisti em que a pessoa, o atleta, ele vai bem numa prova, ele desempenhou bem ali o seu papel, sua performance, mas faltando muito pouco, alguns segundos, poucos metros, alguma coisa acontece e ele perde. Lembro de uma cena de uma corrida de moto, em que o primeiro lugar está com uma distância muito confortável do segundo colocado. Quando ele entra na reta final, ele resolve fazer uma gracinha, empinar a moto, para dar aquele show especial para a galera. O que ele não contava era que o piloto que vinha em segundo lugar vinha absolutamente focado em ganhar a corrida. E aquele pequeno detalhe propiciou que o segundo colocado chegasse, na verdade, o segundo colocado até ali, conseguisse chegar na frente daquele que tinha essa distância folgada. Vi a chegada da São Silvestre de 2019, agora corrida, em que aconteceu uma coisa talvez um pouco parecida. O corredor que estava em primeiro lugar, ele virou naquela curva para pegar a reta final, da mesma forma, uma distância boa para o segundo colocado. Talvez na sua mente, no seu coração, ele tenha considerado que a vitória já estava ganha, não tinha muito mais, ele não precisava fazer um esforço ainda maior naqueles instantes finais, porque toda a corrida que ele fez até ali deu para ele uma boa vantagem. Dificilmente alguém seria tão excepcional a ponto de, depois de correr toda a São Silvestre, agora dar um gás especial e tirar aquela distância. Então ele simplesmente manteve o ritmo, ao invés de acelerar. Só que ele não contava que o segundo colocado veio determinado a ganhar a corrida. E foi assim, irmãos, uma coisa, quem assistiu essa corrida, certamente tem essa cena marcada na mente, na memória, porque a chegada foi assim. Quando o primeiro colocado levantou o braço para passar na faixa, o segundo colocado passou centésimos de segundos antes. Me lembro de uma cena de um piloto de Fórmula 1 também, quando ele entra na reta final e falta pouco para ele ultrapassar a linha de chegada, ele começa a dar tchau e acenar para a arquibancada, e o segundo colocado da mesma forma passa. E também está gravado aqui na minha mente uma cena de ciclismo, em que o ciclista vinha em primeiro lugar, ele achou que a vitória já estava ganha, aí ele começou a levantar a mão, tirou a mão do guidão, começou a dar tchau para a arquibancada, e o segundo colocado, nos instantes finais, passa e ganha. Essas pessoas vinham bem, elas fizeram uma prova muito boa, mas falharam no final. Você já deve ter ouvido falar que na vida cristã não é tão importante começar bem, quanto é fundamental, é absolutamente importante, é vital nós terminarmos bem. Ainda na sede antiga, bem no início, o Senhor, como faz hoje, Ele sempre nos encorajou. No meio da oceânica existe um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que age. Eu acho isso temível, mas é a mais absoluta realidade. Deus está entre nós. Então, assim, em novembro de 96, bem no iniciozinho, enquanto uma pessoa orava, ela teve uma visão. Nessa visão, chegavam várias pessoas na igreja com palitos de fósforo já queimados e apagados, e elas se juntavam no centro da igreja, e de repente, ali no meio dessas pessoas, surgia uma grande chama que incendiava todos os palitos de fósforo, e tudo aquilo virava uma grande bola de fogo, ardendo, iluminando para a glória de Deus. Alguns meses se passaram, e uma irmã sonhou que a igreja se reunia numa estrutura feita de tal maneira que ela sabia que aquilo era estrutura
para construções muito grandes, para mega construções. E à medida que as pessoas entravam na igreja, no seu sonho, e viam aquela estrutura, as pessoas comentavam: mas que obra grande, mas que obra enorme. Algum tempo depois, um pastor americano foi pregar ali. Primeira vez que ele estava no Brasil, nos visitou. Eu cedi a palavra, cedi o púlpito, ele pregou. No meio da pregação, ele disse que Deus iria iniciar um fogo ali naquele local, e o que Deus fizesse ali seria conhecidos até em lugares muito distantes. Em setembro de 2003, a missionária Edmeia Williams, através de amigos comuns, ela mandou um recado para a gente. Ela disse: avisem ao Henrique e à Fatinha. Eles estão pensando que estão acabando, mas estão só no começo. Irmãos, aos 21 anos de igreja, eu tenho essa convicção. A Igreja Oceânica, ela está só começando. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que fala sobre isso, sobre esse processo, sobre o que nós enfrentamos no momento, o que nós estamos passando nesse momento. Recentemente eu li um livro intitulado Até a Última Flecha. Esse livro falou muito ao meu coração. Eu decidi dar um nome à mensagem, ao título do livro que eu li recentemente. Então, Até a Última Flecha. Dentro de alguns instantes, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós leremos 2 Reis, capítulo 13. Mas eu queria dizer para vocês a respeito do contexto do texto que nós leremos. Então, o contexto é o seguinte: os reinos de Israel e de Judá, eles foram divididos e viviam se degladiando, guerreando entre si. Jeoás é o rei em Israel, e o seu reino, além dessas batalhas de Israel com Judá, o reino de Israel estava sendo gravemente ameaçado pela Síria, pelo rei da Síria. O profeta Eliseu, em Israel, ele fica gravemente doente e tinha poucos dias de vida. Então o rei Jeoás foi visitá-lo. O rei se ajoelhou, se curvou, chorou, e então se dá o seguinte diálogo. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 15 a 19. O texto diz assim: e Eliseu lhe disse ao rei: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Um parênteses, irmãos. A ordem do profeta era que o rei atirasse exatamente na direção em que ficava o território dominado pela Síria. Por isso ele disse: a janela que dá para o leste, para a direção do exército inimigo. Continuando, o rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus. Deixa eu fazer mais uma interrupção aqui para explicar para vocês o seguinte: quem eram os arameus? Os arameus eram os sírios da região de Damasco e do entorno de Damasco. Damasco era a capital da Síria. Portanto, eram sírios considerados sírios de primeira categoria, os sírios mais importantes, mais influentes, o exército mais poderoso. Por isso, ele é citado dessa maneira. Arameus, talvez você já consiga deduzir. Se estivesse deduzindo assim, estaria deduzindo correto. Foi dos arameus que veio o aramaico, que foi a língua que Jesus falava quando esteve entre nós. Aramaico, a língua de Jesus, e a língua na qual uma parte do Novo Testamento foi escrita. Bom, vamos fechar o parênteses e voltar à leitura. Vou voltar de: e Eliseu declarou.
E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. E logo depois disso, irmãos, Elias morreu e foi sepultado. O fato do homem de Deus ter ficado irado com ele chama atenção para um detalhe que talvez passasse despercebido pela maioria de nós. O fato do rei ter atirado apenas 3 flechas revelou algo que o profeta considerou inaceitável. Ele não poderia ter agido assim. No versículo 17, Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Em seguida mandou que ele atirasse outras flechas. Irmãos, ouvindo isso, o que justificaria o rei não ter esgotado todos os estoques de flecha do reino, atirando flecha no chão? Se ele havia ido buscar uma direção do profeta, se Deus havia falado através do profeta, se através do profeta ele tivesse recebido, como recebeu, uma orientação diretamente do céu. E essa orientação diz: fira o chão, atire no chão, flecheie o chão, arme o arco, atire suas flechas para o chão. O que fez com que ele atirasse apenas 3 vezes e parasse? Pode ser que o rei tenha achado uma ordem ridícula. Como oficial da Síria que foi se curar de lepra também, quando a orientação foi: mergulhe 7 vezes no rio, ele certamente se sentiu ridículo. Mas lá tem rios tão bons quanto em Israel, por que eu devo mergulhar 7 vezes aqui? Algumas orientações dos profetas que Deus dava através dos seus servos no Antigo Testamento, realmente, muitas, humanamente, não faziam sentido. Talvez por isso o rei, se deparando com uma situação assim, tenha pensado: por que eu estou tirando aqui no chão? Coisa ridícula, sem sentido. Por que obedecer a Deus que manda algo tão sem noção desse jeito? Mas talvez ele tenha achado que aquilo não fosse para ele. Atirar flechas não é algo que está à altura de um rei. Um rei ficar atirando flechas no chão, isso talvez tenha ferido a sua dignidade real. Mas a verdade é que no coração do profeta, e sobretudo no coração de Deus, algo ficou evidenciado, e algo muito grave. Isso revelou que no coração do rei não havia realmente a determinação para que ele recebesse como autoridade em Israel tudo aquilo que Deus tinha reservado para o seu povo. O futuro do rei, o futuro de Israel, estavam vinculados e sofreriam as consequências de uma simples decisão, orientado pelo profeta. E ele atirou apenas 3 flechas e parou. Consegue observar isso? Ele desistiu antes da hora. Ora, irmãos, ele deixou de insistir, ele não perseverou, ele não garantiu a vitória. Ele podia ter assegurado uma vitória contundente, definitiva, esmagadora. Mas diante disso, vendo o que o rei fez, isso não gera um temor no seu coração? Isso gera um temor no meu coração. Eu acho que a gente deve agora dar uma parada na narração da história e pensar da seguinte maneira: diante disso, pergunte ao seu coração: quantas batalhas será que você já perdeu antes mesmo de tentar lutar? De quantos sonhos você desistiu antes de você fazer um mínimo de esforço para colocá-lo em prática, para torná-lo realidade? Se nós pensássemos em termos de igreja, quanto o reino de Deus
poderia ter sido mais expandido, mais glorificado, mas deixou de ser pela nossa timidez, pela timidez da igreja oceânica, porque nós não cremos o suficiente, não confiamos o suficiente, não acreditamos o suficiente, não fizemos o bastante. Quantas vezes nós pensamos ter falhado e paramos de lutar, mas na verdade a única coisa que de fato aconteceu foi que desistimos antes da hora. Irmãos, afinal, o que acontece nos nossos corações que nós tiramos o pé do acelerador antes de cruzarmos a linha de chegada? Por que nós arrefecemos na corrida quando nós vemos que a linha de chegada está logo ali na frente? Por que nos distraímos olhando para o lado quando falta tão pouco para nós assegurarmos uma vitória? Por quê, irmãos? Alguns anos atrás, eu assisti um filme chamado Gattaca, a experiência genética. Não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir. Na época era uma mera ficção científica, hoje eu acho que é considerado um filme meio cult. Mas a ideia desse filme, Gattaca, era que num futuro distante, e agora a gente vê que não tão distante assim, as gestações, elas passaram a ser manipuladas geneticamente. Então, se sentavam os pais, um engenheiro geneticista, e eles iam dizendo como eles queriam que o filho fosse. Altura, não sei o quê, detalhes físicos, tal. E assim eles construíam um ser humano, obviamente, entre aspas, perfeito. Chegavam a detalhes como tirar traços de medo da personalidade da criança e alguns outros aspectos que poderiam, por exemplo, torná-lo mais violento ou algo assim. Mas contra todos os esforços dessa sociedade futurista em busca da perfeição, ainda nasciam alguns bebês, entre aspas, normais, naturais, que não haviam sido programados e projetados dessa maneira como foi explicado. Mas é lógico que nessa sociedade, esses bebês naturais, eles jamais conseguiam o desempenho, jamais conseguiam chegar e atingir os níveis e padrões que aqueles seres humanos perfeitos projetados. E assim o filme se desenrola. E ele conta a história de dois irmãos que você já deve estar supondo que um era um bebê natural e outro era um bebê projetado, um bebê fabricado. Vincent era o mais velho, havia sido gerado por uma relação natural e nasceu de uma maneira absolutamente natural. Por outro lado, Anton, o mais novo, ele foi projetado. E à medida que os dois cresciam, as diferenças entre eles iam se acentuando. Anton vencia e sobrepujava Vincent, o mais velho, o natural, o normal, o imperfeito. Ele vencia e sobrepujava em todas as áreas da vida, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Mas Vincent possuía uma qualidade natural que o diferenciava. Apesar dele ser inferior em tudo, ele não permitiu que seus sonhos e suas aspirações ficassem limitados ou fossem definidos pelas suas imperfeições. E ele sempre ousava ir além. Ele sempre ousou romper os limites. E existe todo um drama a partir daí, mas o clímax da mensagem se dá quando Vincent, o imperfeito, desafia Anton, o perfeito, para uma competição de natação. Mas a competição se deu da seguinte maneira: era noite, o mar estava em tempestade, em ressaca, e o desafio foi para natação em mar aberto. E aí Vincent fala para Anton: você aceita o desafio? Você acha que é capaz de nadar mais rápido do que eu nesse mar? E até então Vincent havia perdido todas as disputas de natação para Anton. Anton era incomparavelmente melhor na natação em todos os demais esportes do que Vincent. Mas aquilo que sempre havia sido fácil para Anton, agora parecia complicado. Vincent se jogou no mar e começou
a nadar. Anton, mesmo assustado, precisou se jogar para manter sua honra e foi nadando atrás do irmão, tentando acompanhá-lo. Mas ele não consegue acompanhar o ritmo de Vincent e ele acaba ficando para trás. Num certo momento, quando seu irmão começava a se distanciar, Anton, o perfeito, entra em pânico e ele percebe que está em meio ao mar bravio, em meio às trevas da noite, numa competição solitária com o irmão, portanto não havia nenhuma chance de alguém vir socorrê-lo naquele momento, não havia nenhum tipo de ajuda por perto. Isso leva Anton, então, a questionar e a discutir com seu irmão em meio à tempestade. E aí se dá o seguinte diálogo. Anton pergunta: Vincent, como você conseguiu isso? De nadar mais rápido e ir mais longe do que ele. Vincent responde: agora é a sua chance de descobrir. Anton, apavorado, pergunta: Vincent, onde está a praia? Estamos muito distantes, temos que voltar. E Vincent diz: irmão, é tarde demais para isso. Agora estamos mais perto do outro lado. E Anton pergunta: que outro lado? Até onde você quer ir? Você quer nos afogar? Como vamos voltar? Vincent então lhe diz: você quer saber como eu fiz isso? Foi assim que eu fiz, Anton. Eu não poupei nada para a volta. Eu não poupei nada para a volta. Acho que esse é o segredo, irmãos. A gente vive um mundo que cobra de nós perfeição e desempenhos extraordinários o tempo todo. Nós vivemos num mundo que dia a dia nos leva a pensarmos que nós somos destinados ao fracasso. Nós vivemos num mundo que tenta o tempo todo nos tolher, nos pressionar, nos escravizar. Num mundo assim, tão opressivo, tão violento, tão cobrador e tão exigente, termos a consciência de que somos falhos, fracos, imperfeitos, defeituosos, talvez nos dê uma vantagem, como deu a Vincent. Nós sabemos que nesse mundo nós não temos muito a perder. Vincent venceu porque ele não poupou nada para a volta. Essa é a diferença entre aqueles que atiram 3 flechas, se dão por satisfeitos e param de perseverar. E aqueles que vão até o final, esgotando todo o estoque de flechas que o reino pudesse ter. Nesse texto lido, nós vemos que Deus colocou nas mãos do rei Jeoás a possibilidade dele obter uma vitória contundente, uma vitória derradeira, uma vitória completa contra os seus inimigos. Mas ele se contentou com uma vida medíocre de batalhas intermináveis, de conflitos insolúveis. Meus irmãos da Igreja Oceânica, quero fazer um desafio para vocês. Esquadrinhe a sua Bíblia, pesquise-a com toda atenção, e se você encontrar, me mostre uma única passagem em que Deus ficou zangado, aborrecido ou se sentiu ofendido, porque alguém teve fé demais nele, porque alguém confiou plenamente no Senhor, porque alguém foi ousado em acreditar, confiar e esperar nas suas promessas. Você encontra algum relato dessa maneira? Não, você jamais encontrará algo assim. Irmãos, afinal, sobre o que nós falamos na Igreja Oceânica, domingo após domingo, célula após célula, ao longo dos últimos 21 anos? Ou melhor, sobre quem falamos? Irmãos, não é sobre o Senhor
que fez os céus e a terra. Nós não falamos, cultuamos, adoramos e celebramos semana após semana aquele que criou os luminares, aquele que fez separação entre a terra e o mar e colocou limite às águas. Não é sobre aquele de quem os nossos pais nos contaram que fez grandes, tremendos e assombrosos feitos. Não é sobre o nosso Salvador, aquele Senhor que até os ventos obedecem. Não é aquele Senhor que acalma as tempestades, que transforma água em vinho, que multiplica pães, peixes, que cura os doentes, que ressuscita os mortos. Ora, irmãos, se é esse o nosso Deus, por que nós vamos nos contentar com uma vida mediana, com uma vida abaixo daquela que Deus tem reservado para nós? Vocês percebem, irmãos? É esse o Deus que nós cultuamos, é esse o Deus a quem nós buscamos, é esse o Deus que nós queremos, é com esse Deus que nós temos convivido, é dele que nós falamos. Mas observe uma coisa, isso você vai achar na sua Bíblia. Uma das características de Deus, muito bem definida na Escritura Sagrada, é a maneira como Ele escolhe pessoas fracas, pessoas desprezíveis, pessoas insignificantes, para através delas realizar coisas absolutamente extraordinárias. Por favor, não responda, mas eu quero perguntar a vocês: você desistiu de acreditar que sua vida pode mudar ainda mais? Você desistiu de acreditar que Deus pode fazer coisas grandes em sua vida? Não acredita mais? Você está satisfeito com o que você alcançou? Você acha que já sabe de Deus o suficiente, que o conhece o bastante e que não precisa ir além? Você já se acomodou? Você caiu na zona de conforto? Você parou de confiar que o amanhã pode ser bem melhor do que hoje, do que foi o seu passado? Pois eu quero dizer para você que talvez você se sinta inadequado, talvez você se sinta inconveniente, talvez você pense, como muitas vezes eu já pensei, eu acho que Deus só me chamou porque Ele não encontrou ninguém melhor que pudesse fazer isso, ou pelo menos ninguém disposto a fazer tal coisa. Talvez você se sinta como alguém que tem uma dívida impagável para com Jesus, mas ao invés de você se alegrar e descansar pela sua graça, você acredita que o Senhor guarda algum tipo de rancor e mágoa contra você, porque você é imperfeito, pecador. Talvez você esteja imaginando que Jesus anda muito aborrecido porque você não atingiu a perfeição, porque você eventualmente peca, e isso faz com que você arrefeça, desanime, se abata. Talvez você tenha desistido até mesmo da esperança, quem sabe você parou até mesmo de sonhar. Mas, irmãos, seja o que for, que um dia você acreditou profundamente, mas que as dificuldades e o peso da vida roubaram essas coisas da sua alma, e você, a partir de um certo instante da vida, passou a considerar a hipótese no seu coração que Deus talvez tenha desistido de você. Eu quero dizer para você nesse momento, eu sei, e você também sabe, que não foi Deus quem desistiu de você, mas que talvez você tenha desistido de Deus. Não digo que você tenha decidido para você voltar
para uma vida de pecado como era a sua vida antes da conversão. Mas talvez você tenha desistido de continuar confiando com toda a força da sua alma. Talvez você tenha desistido de continuar esperando com toda a convicção do seu coração. Talvez você tenha desistido de continuar buscando o Senhor com a absoluta certeza e convicção de que o Senhor tem muito mais para lhe mostrar, para se revelar a você e para realizar através da sua vida. Irmãos, Deus queria ter dado uma vitória completa ao rei Jeoás. Tudo o que ele precisava fazer era tirar outras flechas. Era ele continuar atirando, até que o profeta mandasse ele parar. Para, chega, já foi o suficiente. A guerra já foi definida, pelo menos nas regiões celestiais. Deus estava à procura de alguém que não desistisse. E nos dias atuais, irmãos, você pode ter certeza, Deus continua em busca de pessoas que se recusem a desistir, que se recusem a parar de confiar, de acreditar, de buscar e de saber que Deus tem muito mais reservado para nós, muito mais o Senhor tem a nos dar. Então não pare antes do tempo. Que aplicações a gente pode fazer desse texto? Primeira aplicação, vamos lá. Pegue o arco novamente. Irmão, irmã, pega o arco. Por que você soltou? Por que você largou? Por que você parou? Irmão, irmã, olha a vida que Deus tem chamado a gente. Olha a vida que Deus tem apresentado. Olha a vida que Deus tem concedido a nós. Por que você soltou o arco? Pegue o arco. Pegue com convicção. Pegue com força. Pegue para nunca mais soltar. A verdade, irmãos, que se você parar para avaliar a sua vida hoje, você vai constatar que a sua vida hoje, ela é mera consequência de decisões que você tomou no passado. Nossas vidas hoje, elas são o resultado de decisões que nós tomamos. No futuro, o nosso futuro, ele será consequência de decisões que nós estamos tomando hoje, de decisões que tomaremos hoje. Irmãos, diante desse texto, eu tenho convicção de que Deus está colocando duas escolhas diante de nós. Uma escolha, permaneça do jeito que você está, fica na zona de conforto, continua assim, permanece inerte, se lamentando das crises da vida e considerando como a vida tem sido tão dura e tão cruel com você. Mas a outra escolha que Deus coloca diante de nós é nós rompermos com tudo isso, é nós retomarmos o caminho, é nós voltarmos a abrir os nossos olhos e, sobretudo, o nosso coração para o Deus que acabamos de descrever aqui, para o Deus que é Deus sobre todas as coisas, para o Deus que criou e reina sobre o universo, para o Deus que a gente não entende a razão, talvez na eternidade possa entender, mas um Deus que nos ama com amor incondicional. Um Deus que, apesar de soberano e reinar sobre todo o universo, ainda assim conhece cada um de nós pelo nome e ama cada um de nós. E por que Ele escolheu você? Por que Ele me escolheu? Não existe nenhuma explicação, a não ser o seu infinito amor. Essa segunda escolha é o seu coração voltar a vibrar, a se apaixonar por um Deus como o nosso Deus. Aliás, é impossível nós vivermos com o nosso Deus sem que o nosso coração efetivamente vibre todos os dias. Guarde isso no seu coração. Você está pensando que foi Deus que desistiu de você, mas não foi. Certamente, você sabe disso. Foi você quem desistiu de confiar, de buscar e de acreditar. Por que você largou seu arco?
Pegue-o logo, pegue-o novamente e volte a tirar flechas, até que todas as flechas que você conhecer tenham sido lançadas. Segunda aplicação: não poupe nada para a volta. Não poupe nada para a volta. C.S. Lewis, ele disse que, fazendo uma análise profunda, como só C.S. Lewis consegue, ou é um dos poucos que consegue, ele diz que a única coisa que o cristianismo não pode é ser moderadamente importante. Diante das afirmações que o cristianismo faz, de fato, a única coisa que ele não pode é ser moderadamente importante. O cristianismo fala de céu e de inferno. O cristianismo fala de vida eterna e de condenação eterna. O cristianismo fala de dois reinos, reino da luz e reino das trevas. O cristianismo fala de céu e de inferno. E ele diz o tempo todo que não existe nenhuma terceira via em nenhum desses assuntos. Portanto, são assuntos graves, são assuntos sérios, são assuntos de extrema importância. Diante das afirmações que o cristianismo faz, a única coisa que não tem sentido é tratar o cristianismo como algo mais ou menos importante. Ou nós cremos de fato naquilo que a Escritura afirma, e nós então iremos consagrar toda a nossa vida, todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Ou então, irmãos, não faz nenhum sentido estarmos aqui. Vamos comer, vamos beber, porque certamente daqui a alguns dias todos nós morreremos. Cristianismo, ou é tudo, ou é nada, ou é verdadeiro, e isso vai determinar tudo o que seremos pelo restante das nossas vidas, ou sinceramente, nós deveríamos largar isso para lá, comer e beber, porque como foi dito amanhã, nós morreremos. Portanto, irmãos queridos, vá em frente, de tal forma e com tal determinação, que se mais adiante você começar a hesitar e pensar na possibilidade de voltar, você saberá que já foi longe demais, está mais perto do outro lado do que voltar para onde você saiu. Saberá que já foi longe demais e retroceder não será mais uma opção. Não poupe nada para a volta. Terceira aplicação: não pare até ter terminado. Não pare até ter terminado. Também não precisa descrever muito sobre isso, mas a verdade, você sabe, a vida é curta e ela passa muito rapidamente. Não se distraia com coisas secundárias. Mantenha o ritmo, mantenha a pressão, mantenha o ânimo, a alegria no coração, a disposição de servir, a entrega. Não arrefeça, mantenha até o fim e só pare quando você ouvir lá do céu uma voz falando para você: está terminado. Até lá, continue, não arrefeça, mantenha a pressão, vá em frente, não desanime, não pare até terminar. E com isso, irmãos, eu quero concluir dizendo que Deus tem enchido as nossas aljavas. Deus tem sido extremamente bondoso com a gente. Ele tem concedido muitos recursos a nós, individualmente, como igreja, juntos, como comunidade cristã. Mas a nossa maior aspiração precisa ser nós morrermos com as nossas aljavas vazias. Isso significa que o nosso maior desejo precisa ser nós partirmos desse mundo com a certeza de que fizemos tudo que Deus havia projetado, determinado, planejado para nós. Igreja Oceânica, há ainda muito mais a fazer, muito mais a conquistar, ainda há muito a realizar. Deus tem sido bom com a gente, mas tem muita coisa nos esperando logo ali adiante. Então, igreja querida, vá em frente, cumpra a sua vocação de acolher os abatidos, de abraçar os desvalidos, de receber
aqueles que são marginalizados. Cumpra a sua vocação de entrar no mundo com coragem para resgatar os cativos, de ir em busca dos que se encontram nas trevas, resgatá-los e trazê-los para o reino da luz. Continue, vá firme, corajosamente, mesmo sabendo que você vai se arriscar a ser julgada, porque está confiando e obedecendo ao seu Senhor. Vamos orar? Senhor querido, bendizemos o Teu nome por esse momento que vivemos. Nós celebramos a Ti, nós adoramos a Ti, nós reconhecemos toda a bondade, Senhor, com que o Senhor tem enchido as nossas aljavas, como o Senhor tem sido generoso com a gente. O Senhor tem nos dado recursos em abundância, mas nós queremos usar todos eles para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Nós olhamos para trás e somos inundados de gratidão. Nós reconhecemos como o Senhor tem sido tão misericordioso e tão gracioso com a gente. Nós constatamos a Tua fidelidade, a Tua bondade, nós constatamos a Tua graça sobre as nossas vidas. Agora, quando nos voltamos para o futuro e o encaramos, Senhor, nós o fazemos com nossos corações cheios de esperança, Senhor, cheios de vontade de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós sabemos que o Senhor tem coisas ainda maiores para o Teu povo, para a Tua igreja. Senhor, e nós queremos nos preparar para recebermos tudo isso que o Senhor tem reservado para a igreja oceânica. Nós sabemos que muito mais o Senhor tem a fazer e quer fazer através de nós. Mas nós não queremos, Senhor, sairmos desse mundo sem termos esgotado tudo que somos e o que temos para realizarmos a Tua vontade. Assim, Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória ao Senhor.